Bastidores. Nos bastidores do Instagram, muitos pediram: Lucas, fale sobre os bastidores da política de Saquarema. E como negar um pedido desse? Então, nesse episódio especial do Óbvio, vamos mergulhar nas histórias políticas da nossa cidade, onde os bastidores têm cenas mais memoráveis do que qualquer clássico do Tarantino. Vamos começar com o Paulo Melo, figura icônica da nossa cidade, o primeiro deputado filho de Saquarema. Paulo Melo fez história pela sua atuação política e também pelo seu senso de humor. Esse ano, ele completou 67 anos. Durante a festa, um repórter com menos de 30 foi tirar uma foto dele e comentou: Deputado, nos seus 80 anos quero estar aqui, hein? Capturando esse sorriso. Paulo olhou para ele e falou: Ué, por que não? Você parece ter bastante saúde. A eternidade, meus amigos, parece ser um traço comum entre os políticos daqui. Numa cidade onde até as promessas de mudança não envelhecem, Paulo não é exceção. Falando em eternidade, antes mesmo de eu nascer, o Dalton Borges já surfava nas ondas políticas de Saquarema como vereador. E, sinceramente, depois daquele episódio de Paulo Melo com o jovem repórter, e sabendo da vaidade do Dalton, eu prefiro que o seu senso de humor continue sendo um mistério, assim como deixarei em mistério qual é a sua idade. Certa vez, em algum momento da trama política de Saquarema, Dalton Borges experimentou um mandato relâmpago, vendo seu cargo desaparecer mais rápido que o dinheiro dos royalties nos cofres da prefeitura, após uma breve vitória sobre Franciane. Tudo isso graças ao martelo da justiça. E Paulo, ao saber, não perdeu a chance. Mandatos vêm e vão, mas a justiça, a justiça, ela sempre vai estar lá para não falhar. Desde aquela época, né, Paulo? Agora vamos falar de Antônio Pérez, um enigma ambulante. Foi prefeito? Quer ser de novo? Ou talvez nunca tenha deixado de ser? Quem pode dizer? Só que quando ele ainda podia ser candidato, ele foi prefeito num momento bem difícil para Saquarema, onde a prefeitura ainda não tinha ganhado na loteria dos royalties. Quem trazia os recursos para o município enquanto deputado estadual era Paulo Melo. Uma dupla inseparável na época. Então, tudo que Pérez fez como prefeito foi com os recursos que seu melhor amigo trouxe. E de fato transformou a nossa cidade. Mas também transformou Pérez numa espécie de herói. Durante uma cerimônia de inauguração da época, Pérez, em seu discurso, elevou o tom de suas conquistas dizendo: Eu não descanso, não desanimo e sou herói. Ao que Paulo, sem perder a chance, sussurra com um amigo ao lado: Eu descanso, às vezes desanimo e sou o chefe dele. Afinal, era Pérez no palco da prefeitura, mas ele não podia se comprometer com as realizações do governo, já que nos bastidores era Paulo quem conseguia trazer o dinheiro para a prefeitura de Saquarema. Inclusive, Paulo Melo era quem assinava os compromissos da campanha no material de propaganda da época. Isso prova que Saquarema não se limita aos surfistas no mar. Na política, temos mestres na arte de surfar entre compromissos e conquistas. Teve também um embate entre Pérez e Franciane, a primeira prefeita eleita de Saquarema, que na época era sua vice. Os dois estavam discutindo lá um ponto qualquer na casa de um amigo, como naquela tensa cena de impasse em Cães de Aluguel, até que Franciane, irritada, talvez inspirada em Bastardos Inglórios, falou: Se você fosse meu marido, eu lhe daria um ingresso para ir sozinho numa noite de cinema inesquecível. Sabendo que o cinema no filme pega fogo, Pérez respondeu: Se eu fosse seu marido, eu ainda levaria pipoca. Com isso, Pérez nos lembrou que, diferentemente da imparcialidade dos nossos vereadores, o humor é uma língua universal e democrática, falando mais alto que as diferenças. Ao vencer as eleições de 2020, Pérez enviou uma mensagem direto para Bangu. Convido o excelentíssimo deputado Paulo Melo para a posse da prefeita Manuela, se puder vir. E traga um amigo, se tiver. O Paulo recebeu o convite e respondeu: Agradeço ao eterno ex-prefeito Antônio Pérez o convite tão honroso. Infelizmente não posso comparecer na posse. Espero que no nosso próximo encontro, você seja candidato, se puder vir. Ou use outra candidata laranja, se tiver. E ao que tudo indica, tem. Eu acho que vi mais gente aí usando capacete para esconder o rato.
Enquanto relembramos os gloriosos dias de Pérez, vale um óbvio flashback. Desde a virada do milênio até hoje, Pérez esteve com a caneta da prefeitura por 16 anos, em comparação aos 8 anos do grupo de Paulo. Afirmar que apenas um lado carrega o peso dos problemas de Saquarema é tão justo quanto culpar um copo de Guaravita esquecido na areia por toda a poluição na Praia da Vila. Aliás, impressionante como em tanto tempo a solução de colocar lixeiras ao longo de nossas praias não foi implementada por nenhum dos lados. Ao acusar Paulo, Pérez desconsidera não só que teve o dobro do tempo no comando, mas também ignora a contribuição de todos na construção de uma cidade que temos hoje. Subestimar a inteligência dos saquaremenses, que reconhecem a importância de pequenos gestos para a conservação das nossas praias, é esquecer que, no fundo, todos queremos o mesmo: um lugar melhor para viver. E é o que eu sempre digo: tratar o povo como burro é ignorar a sabedoria daqueles que entendem o valor de unir forças, mesmo sem lixeiras, para manter a praia limpa. Vale lembrar que todas essas histórias, apesar de terem um fundo de verdade, são contadas aqui com um tempero especial de humor e liberdade criativa. A política de Saquarema já tem seus próprios roteiros, que dariam um belo espetáculo de circo, se o circo já não estivesse sendo ocupado pela Câmara Municipal, claro. E o óbvio se torna a nossa bússola para navegar pelo oceano de peculiaridades de Saquarema, levantando mais ondas de surpresa que um dia de ventania em Itaúna. Lembrando que, embora nossas histórias tragam um toque de humor à política de Saquarema, o verdadeiro espetáculo está em suas mãos, cidadãos. Não se esqueçam, o humor é uma ferramenta poderosa para refletir sobre a realidade, mesmo que ela, às vezes, pareça mais surpreendente que a ficção. Afinal, se não pudermos rir das peculiaridades da nossa própria cidade, de que adianta ter senso de humor? Esse foi o nosso especial de histórias de bastidores da política de Saquarema. Se você ainda não assistiu à primeira temporada do Óbvio, acesse programaobvio.com.br e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Quem sabe em breve não teremos uma nova temporada. É o óbvio que ninguém vê, porque somos cegos para o óbvio. Aguardem mais revelações.